Paz do Senhor Jesus, tudo bom? Amém. Glória a Deus pela sua vida, que sua resistência, né, em resistir o frio e vir à casa do Senhor. Ô Misael, se quiser tirar um pouquinho do retorno, fazer um favor, não gosto muito da minha voz, não. Amém. Glória a Deus. Hoje a gente vê que quando realmente nós gostamos, né, da casa do Senhor, porque no meio do ano é complicado, né? Alguns gostam mais de ficar no quentinho, uma distraçãozinha às vezes, né? Que não vai acrescentar, como diz o pastor Mário, querendo ou não, participar dos cultos é um termômetro, né, da nossa fé. Não quer dizer que quem não veio não tem fé, mas quem veio está um passinho à frente, né? Porque é muito bom a gente reunir na casa do Senhor, amém? Quero aproveitar que falou do reino de Deus, esse último louvor. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus juntamente comigo, Filipenses, capítulo 4, versículo de número 7. Aproveitando que os irmãos ainda estão de pé. Versículo bastante conhecido, bastante utilizado. Eu mesmo, às vezes, gosto muito de utilizar no momento que a gente vê que alguém está num momento de angústia, um momento de perda, principalmente. Utilizo muito. Diz assim... Pedi aos irmãos para abrir e fui para o livro errado, né? Fui em Colossenses. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Em concordância à oração do Jonathan, quero orar mais uma vez. Amado Pai, nós rendemos graças a Ti, ó Deus, pela rica oportunidade, Senhor, e o privilégio, ó Deus, de estarmos na Tua casa, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que é o Senhor quem tem nos guardado, é o Senhor quem tem cuidado de nós, Senhor. É o Senhor quem tem nos dado vigor físico, ó Deus, para estarmos presentes na Tua casa, em reunião, Senhor, em comunhão, ó Deus, com os irmãos. E quão bom é estar, ó Deus, na Tua casa, Senhor, buscando a Ti, ó Deus, juntamente com os irmãos, em unidade de espírito, Senhor, cultuando, ó Deus, a Ti, Senhor, dando a Ti aquilo que é Teu de direito, Senhor, que é o primeiro lugar, que é a primazia, Senhor, rendendo a Ti, Senhor, a adoração, ó Pai. Espírito Santo de Deus, continue nos direcionando, Senhor, em uma vida de adorador, ó Pai. Nós não queremos, ó Deus, momentos de adoração, mas queremos ter uma vida consagrada a Ti, Senhor, uma vida de adoração, voltada aos Seus pés, voltada a engrandecer e exaltar o Teu santo nome, através dos nossos atos, através das nossas falas, ó Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, continue nos guiando, nos direcionando, Senhor. A palavra é Tua, ó Deus. Usa, ó Deus, conforme o Senhor quiser usar, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como eu iniciei dizendo, é um versículo conhecido e a gente utiliza muito. E a palavra paz é uma palavra pequenininha. E nós, né, cristãos, crentes, é muito conhecido em nosso meio, porque nós nos cumprimentamos, né, com a paz do Senhor. E muitas das vezes nós vemos essa palavrinha pequenininha tão distante do nosso cotidiano, tão distante da nossa vida, né, da nossa vida diária, da nossa vida familiar, da nossa vida relacional, né, porque nós somos seres que se relacionam, né, com outros, interagem com outros seres humanos, né? Seja em casa, na família, seja no trabalho, seja na escola, em qualquer ambiente. Nós estamos sempre relacionando com alguém. E é interessante esse louvor, o primeiro louvor que tocou, que diz que a Tua graça nos basta. Nós cantamos muito, às vezes nos emocionamos cantando esses louvores. E muitas das vezes a gente quer realmente que seja uma verdade na nossa vida. A graça de Deus
ser o bastante para nós, a presença de Deus ser o bastante. Né? E o iniciozinho do louvor diz assim que eu não preciso ser reconhecido por ninguém. E a gente vê que nos nossos dias, uma das coisas que mais tem frustrado o ser humano é a falta de um reconhecimento. Né? E nós cristãos, nós sabemos que o nosso reconhecimento, a nossa recompensa vem de Deus. A gente tem que entregar o nosso melhor como se fosse para Deus, né? Dizem Efésios. Tudo que a gente fizer como se fosse para Deus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida. Mas às vezes a gente espera um reconhecimentozinho no nosso trabalho, né, na escola, em casa principalmente. Né, às vezes eu brinco lá na minha casa, quando tem alguma situaçãozinha que foge do controle, e às vezes eu brinco e falo, eu não estou me sentindo honrado, não, eu deveria ser o rei daqui de casa. Né, mas às vezes eu que não estou conquistando essa honra. Né, então esse reconhecimento vem nas nossas vidas a partir dos nossos atos. Às vezes é os nossos atos que estão impedindo das pessoas verem o real valor que nós temos. E nós somos valiosos, não só para Deus, mas na sociedade, na nossa família principalmente, nós temos o nosso valor, o nosso lugar. Não é que a gente precisa que alguém fique levantando o nosso ego, nos parabenizando a todo momento. Não é isso. Mas a nossa entrega, nós sempre esperamos um retorno positivo. Né? Meu filho fez 19 anos esse mês, e às vezes a Adriana minha esposa ainda vem perguntando, e o Kainan isso, Kainan aquilo. Eu falei, não, o Kainan hoje eu não preciso mais ditar o que ele deve ou não fazer. Hoje ele já é um homem. Hoje eu preciso ver na vida dele a resposta do investimento que eu já fiz. E com Deus não é diferente. Né? Deus espera uma resposta nossa, positiva. Assim como nós investimos em pessoas, Deus tem investido pesado na nossa vida. Um dos investimentos mais pesados, né, digamos assim, que não vamos ver em outro lugar, Deus fez em nossa vida. Porque nós não, olhando, né, para mim, eu não valho nada. Mas quando a gente olha para a cruz vazia, a gente fala, não, realmente eu tenho um valor, sim. Né? E o valor que foi pago pela nossa vida é um valor de sangue, foi uma vida. E uma vida preciosa. Né? Não foi qualquer vida, a vida de qualquer um, pegou qualquer um. Como pegava os animais lá no passado e sacrificava em prol dos pecados de alguém. Não. Né? Deus pegou o que Ele tinha de melhor. E às vezes nós ficamos limitando a nossa entrega para Deus. Aí quando a gente cantou do reino, né, e a gente sabe que o reino de Deus é justiça, é paz e alegria, né, e eu estou querendo falar de paz, às vezes nós ficamos muito frustrados, chateados, decepcionados com N situações. Mas na maioria das vezes, às vezes eu posso dizer, né, olhando para mim, que eu sou ser humano igual a qualquer um outro, 98% das minhas frustrações são comigo mesmo. Não sei se algum irmão é igual eu, assim, que quando se pega decepcionado, chateado com alguma situação, vê que o culpado sou eu. Então, assim, a gente vê que, às vezes, a gente deixa de olhar para a gente e fica olhando a circunstância. Às vezes eu fico olhando a falta de um recurso financeiro, quando Deus tem investido, né? Deus abriu porta de emprego para mim, Deus tem me fortalecido, eu tenho trabalhado, e eu tenho um salário digno daquilo, do meu trabalho, e às vezes eu não sei usar. Aí chega no final do mês eu fico chateado ou decepcionado porque faltou. Mas se faltou foi eu que não soube gerir o recurso. Aí eu começo a perder essa palavrinha pequenininha, que é a fé. Né? Nas frustrações que eu mesmo causei, a fé não, desculpa, a paz. As frustrações que nós mesmos causamos em nós, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, porque nós concordamos que a vida é feita de escolhas, amém? E quem escolhe para mim sou eu. Embora nós tenhamos o Espírito Santo, que está sempre nos direcionando, nós temos a palavra de Deus, que é o nosso manual, nós temos Jesus,
né, que é a medida do varão perfeito para nos alinharmos, né, alinharmos as nossas vidas. Mas às vezes nós não investimos nisso, né? Às vezes nós investimos em coisas buscando momentos, né, momentos de paz, né? E o reino de Deus não é um momento de paz, o reino de Deus é uma vida de paz, né? Quando nós lemos que a paz que excede a todo entendimento, é porque nós não vamos depender de circunstância. Eu não vou, até lembrei de um louvor agora, acho que é até antigo, né? Que fala que quando tudo está bem é fácil cantar, quando nada falta é fácil adorar, quando o celeiro está cheio é fácil ficar animado, e acaba sendo uma realidade na nossa vida, né? Quando a gente está bem abastecido, a gente acaba dando até uma relaxada com relação à presença de Deus na nossa vida. E aí a gente não manifesta esses atributos do reino de Deus na nossa vida, que é a justiça, que é a paz, que é a alegria. E essa paz que nós tanto comentamos, né? Se a gente andar na rua e encontrar com 10 irmãos, são 10 paz do Senhor, né? Somado com o do irmão, 20, a paz do Senhor. Mas essa paz do Senhor, de fato, habita na nossa vida. Nós temos andado realmente manifestando esse ambiente de paz, ou nós temos, assim como lá fora, causado ambientes de caos, né? Quando alguém vem desesperado até nós acalmamos a pessoa, ou a pessoa sai mais apavorada ainda, né? Às vezes a gente demonstrar o amor de Deus, ou a gente vai lá e fala com a pessoa, não, mas no mundo tereis aflições sim, mas tem de bom ânimo, porque não é nem você que venceu, nem eu, Jesus venceu, mas venceu por nós. Às vezes não vai ser a palavra que a pessoa precisava, às vezes a pessoa precisava de um abraço, de um acalento, né? A pessoa precisava de fato ouvir um versículo desse, a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a mente, né? Então assim, coração a gente sabe que fala de sentimentos, né? Se essa paz que excede a todo entendimento está sendo proposta para guardar o nosso coração, é guardar os nossos sentimentos em Cristo Jesus, né? E nós sabemos que em Deus não há tristeza, né? Até outro dia, ouvindo uma mensagem, aí a pessoa fala, não, porque nós estamos alegres porque a alegria do Senhor é a nossa força. Fala, mas aí não, o versículo está falando que a alegria do Senhor é a nossa força, não é a alegria do Senhor é a nossa alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força, porque eu acredito que nós alegramos o coração do Senhor com a nossa vida de adoração, e nós somos fortalecidos para resistir, né? E resistir não é fingir esse ambiente de paz que nós estamos falando aqui. Eu não tenho que fingir que eu tenho paz, eu tenho que exalar paz, porque essa paz provém do Espírito Santo que habita em nós. Quando a gente fala de fé, fé é convicção. Quantos aqui vão trabalhar amanhã? Essa é a fé natural. Nós acreditamos que vamos trabalhar amanhã. Alguém tem certeza que vai trabalhar amanhã? Ninguém tem certeza, né? Mas em Hebreus fala da fé, que é a firme convicção daquilo que a gente nem viu ainda, e a certeza dos fatos que nós esperamos. Então assim, a fé sobrenatural nos faz acreditar em Deus, né? Quem aqui já viu Deus? Mas nós acreditamos em Deus, né? A fé sobrenatural que manifesta cura nas nossas vidas, ou na vida de alguém através da nossa vida. A fé que nos faz acreditar que Deus está vivo, habita em nós na pessoa do Espírito Santo, né? E essa fé é que nos mantém firmes, inabaláveis. Quando os nossos pés estão firmados na rocha que nós cantamos, nós lemos, é isso, é não se abalar com as circunstâncias, né? Como falamos, Jesus é o nosso exemplo, e às vezes a gente é cômico, né? Ver Jesus dormindo num barco, onde pescadores experientes estão com medo de morrer, e Jesus está dormindo. Por quê? Não é somente porque Jesus é 100% homem, 100% Deus, e sabia que não ia naufragar. Não, é convicção, né? A nossa convicção, a fé
que habita em nós, que tem que habitar em nós, é que nos mantém convictos que Deus vai cumprir os planos dele, perfeito, para as nossas vidas, se nós estivermos alinhados no reino de Deus. E essa é a proposta, nós somos chamados para sermos representantes desse reino, nesse reino de justiça, esse reino de paz, esse reino de alegria. Quando Jesus diz que é chegado o reino, porque Jesus manifestou esses ambientes. Jesus, a pessoa chegava com a vida totalmente destruída na presença de Jesus, e Jesus manifestava cura. E é engraçado que Jesus não falava, vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te salvou. E a salvação a gente sabe que é uma mudança de condição. A pessoa está totalmente perdida, assim como nós estávamos perdidos, e a salvação é uma mudança de condição. Então a pessoa foi curada, mas ela foi curada para uma nova vida, uma vida diferente da que ela tinha. Assim como nós fomos chamados para uma vida diferente da que nós tínhamos. Amém? Está entendendo ou estou falando muito rápido? Não sou de falar rápido não, né? O próprio Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 25, ele fala de uma paz, da paz do reino de Deus. Anotei errado. Não, anotei da ansiedade, né? Que é uma das coisas que tem tirado a nossa paz, né? Jesus diz, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao de comer, beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Então, porque eu não falei da ansiedade que tira a nossa paz, que é um mal dos nossos dias, né? O pessoal andar ansioso, preocupado, que a ansiedade nada mais é do que uma preocupação com algo que ainda nem aconteceu. Amém? Aí Jesus fala para que não andemos ansiosos, né? Algumas versões. E até esse corpo, se eu não me engano, na penúltima ou última reunião nossa da célula, vou só abrir um parênteses, nós falamos do corpo, dentre vários assuntos, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E a palavra de Deus ainda pergunta ainda, né? Se não sabemos que o nosso corpo é templo, né? Morada do Espírito Santo. E aí ficamos com uma pergunta no ar: que tipo de moradia, né? Que tipo de templo nós temos oferecido para Deus, né? Já que o Espírito Santo habita em nós. E lá no Antigo Testamento, os padrões, as medidas, todo o material que foi direcionado para a construção do templo foi direcionado por Deus. Embora a ideia partiu do coração de Davi, até mesmo antes também com Moisés, Deus já tinha direcionado com relação às tendas, né, onde ficaria, a arca. Hoje nós carregamos, transportamos a presença de Deus, nós somos a arca que transporta a presença de Deus nos nossos dias. E a arca também, as medidas, o material que foi feito, como seria feito, foi todinho instruído por Deus. E o nosso corpo? O nosso corpo será que está num padrão de Deus para receber a presença de Deus? É só para ficar uma chamazinha no ar para nós meditarmos. Como que nós temos entregado esse templo, né? Como que está essa moradia de Deus, se está realmente nos padrões de Deus. Amém? Mas pela palavra de Deus nós vemos que há uma paz duradoura, né? Como se Jesus estivesse receitando, né, uma paz, porque
Ele mesmo disse, né, que não nos dá a paz como o mundo dá, né? E a paz do mundo é momentânea, né? A paz do mundo, a tranquilidade, né, entre aspas, que nós conseguimos no mundo, depende de alguns recursos, depende de pessoas. A paz que vem de Deus, não. A paz que vem de Deus vai depender da nossa fé, do nosso direcionamento, das nossas decisões, das nossas escolhas, né, de estar buscando ao Senhor, de estar aos pés do Senhor ou não, né? Colossenses 3,15. Ele vai estar mais rápido que eu, né? E a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, né, por isso. Então, essa paz do reino de Deus que nós estamos falando aqui hoje, é a paz que vai nos direcionar em um só corpo, né? E vai ditar algumas regras nas nossas vidas. Como eu iniciei falando, nós temos a obrigação de criar ambientes de paz. Não quer dizer que às vezes nós não temos conflitos, não é isso, às vezes, mas o conflito direcionado pelo Espírito Santo vai gerar vida. Mas um conflito direcionado pelo nosso intelecto, nosso achismo, ou nosso bate-boca para ver quem tem mais argumento, e na maioria das vezes nós somos ótimos em argumentos para quando erramos, né? Quando estamos errados, nós temos os melhores argumentos, né? Para fazer o certo, nós não argumentamos. Mas quando nós erramos, nós temos várias desculpas boas para o homem. Mas para Deus nós somos indesculpáveis, né? Diante de Deus, Ele sonda o mais profundo do nosso coração. E Ele nos conhece até melhor que nós mesmos, né? E às vezes a gente quer dar desculpa para Deus também, né? Essa inquietação que nós vivemos hoje, né? Muita gente fala, não, mas hoje vivemos um ativismo muito grande, são tantas as necessidades, tantas coisas que eu me envolvo, né? Trabalho, a escola, a igreja, né? Só que às vezes o nosso ativismo está preso naquilo que vai nos trazer um benefício na hora, né? Às vezes o reino de Deus vai deixando de lado, né? Nós somos membros de um corpo, às vezes nós nem preocupamos se estamos de fato somando com o corpo de Cristo, né? Não é que eu tenho que deixar minha vida para viver para o Senhor. Se for direcionado pelo Espírito Santo, sim. Mas o que é prioridade para nós? A eternidade ou essa vida passageira? Porque nessa vida passageira aqui, nós vamos ter os momentinhos de paz. Mas se a gente estiver preocupado com a eternidade, nós podemos e vamos, em nome de Jesus, viver em paz, né? Em paz com Deus, porque nós já fomos justificados, né, regenerados em Cristo, e vamos viver em paz uns com os outros, né? Vamos viver em tranquilidade, vamos viver em harmonia, né? Sem inquietações, sem permitir que a ansiedade nos trave, né? Confiando no Senhor. E a paz que a palavra de Deus faz menção, como paz que excede a todo entendimento, ela não é tão compreendida. Eu até anotei, porque às vezes nós vamos falar isso para alguém e a pessoa vai nos questionar. Vai falar, não, você está falando que a paz excede todo entendimento porque é fácil, você não perdeu um ente querido, você não está desempregado, você tem uma família abençoada, mas, como eu tinha comentado, às vezes as nossas decisões que nos desmotivam, né, que tira o nosso sono. Se eu não me engano, Salmos capítulo 8, versículo 4, ou capítulo 4, versículo 8, fala de, quando eu me deito, logo pego no sono, capítulo 4, versículo 8, fazendo favor. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver
em segurança. Essa parte, né, essa fé que nós temos no Senhor, de nos sentirmos seguros, e não há outro lugar mais seguro. Amém? Lugar seguro é somente na presença do Senhor. É onde estamos seguros até de nós mesmos, né? Seguros do nosso achismo, onde nós realmente estamos guardados em segurança, né? Só que às vezes as nossas decisões no dia a dia, né? Um exemplo bobo, um casamento, né? Às vezes o jovem tem a oportunidade, nós tivemos, é claro, também a oportunidade, muitos aqui, ou a maioria, não casou quando já estava na presença do Senhor, então às vezes foi uma escolha não tão satisfatória, mas o Senhor é poderoso para mudar qualquer tipo de quadro, né? Depois que eu estou na presença do Senhor, não tenho que pedir para o meu cônjuge morrer, ou para mim morrer, né, para gerar uma separação. Não existe isso. Jesus pode mudar o quadro, qualquer tipo de situação, né, o Senhor pode estar atuando. Então, às vezes as nossas decisões, né, de um emprego, né, até o pessoal costuma falar, né, eu estava desempregado, não apareceu nada. Quando apareceu uma porta, aí veio várias outras portas e eu tive que escolher, né, e às vezes a gente faz a nossa escolha pautada no que a gente acha que vai ser melhor para nós ou para a nossa família, e daí 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente está frustrado no emprego, né? Está perdendo sono à noite, porque a gente não decidiu, não tomou uma decisão pautada na palavra de Deus, não tomou uma decisão pautada no direcionamento do Espírito Santo, de forma que ia nos aproximar mais de Deus, que ia gerar mais tempo na presença de Deus. O Jonathan é prova disso, né, Jonathan? Pediu o Senhor abriu a porta para ele ter mais tempo para o Senhor. Então, assim, nós sabemos que quando nós priorizamos o reino de Deus, todas as coisas, né, apesar que no texto em si, Mateus 6,33 fala tem uma série, né, de situações e fala, né, se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todas estas coisas nos serão acrescentadas. Mas em Romanos depois vai falar que aquele que não poupou o próprio filho não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Então, quer dizer, quando eu priorizo o reino de Deus, eu não preciso ficar preocupando, né, perdendo sono com situações que muitas das vezes nem depende de mim, às vezes só depende da minha obediência, né? Não depende da minha escolha pessoal, mas da minha escolha no Espírito, priorizando o reino de Deus. Está dando para entender? Amém? Então, então nós sabemos, né, que essa paz não provém de nós, né, não provém de situações. Essa paz vai prover do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo habitando em nós, né? E essa paz é um dos atributos, uma das características, na verdade, né, do Espírito Santo, né, em nossas vidas. Quando nós somos obedientes e decidimos andar obedientes à palavra de Deus, andar guiados pelo Espírito Santo, né, eu gosto de lembrar do pastor Mário, né, é na palavra, é no Espírito, né, essa paz vai ser evidente na nossa vida. Nós teremos realmente peso, né, na nossa fala, né, quando nós saudarmos os nossos irmãos com a paz do Senhor, né, e às vezes, ou, né, fazer igual o irmão Brian, né, até aquele que ainda não está caminhando em nosso meio, nós saudarmos também com a paz do Senhor, né, porque todos nós precisamos de paz e nós temos que dar aquilo que nós temos, né, por isso que nós estamos tocando nesse assunto. Para mim desejar, né, para mim profetizar a paz na vida de alguém, eu tenho que ter essa paz para dar, né? Não adianta eu saudar alguém com a paz do Senhor e depois entrar em conflito, em briga, em situação, né, no meu emprego,
Eu tenho a oportunidade de fazer uma oração na primeira reunião do dia, no DDS, e depois o restante do dia não manifestar o reino de Deus, né, que é a justiça, que é a paz, que é a alegria. Então não seria incoerente, né? Colocaria até em xeque Deus, o Deus que habita na nossa vida, né? Pessoas duvidariam. E nós não estamos aqui para fazer com que o reino de Deus caia em descrédito, né? A nossa missão é credibilizar o reino de Deus, né? A nossa missão é manifestar o reino de Deus através das nossas vidas, através dos nossos atos, né? Manifestando a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? E como tudo é passageiro, né? A nossa vida aqui vai passar. Nós já falamos, temos que preocupar com a eternidade. E a eternidade é algo que tem que queimar no nosso coração, né? E nós manifestamos esse ambiente de paz aqui, porque um dia nós sabemos que o Senhor Jesus já foi preparar um lugar, né? Um lugar onde não tem choro, onde não tem doença, onde não tem frustração, não tem ansiedade. Eu não preciso preocupar se eu vou levantar cedo amanhã ou não, né? Nós sabemos que o reino de Deus, para onde nós vamos, é um reino de paz, né? Eu imagino que é um lugar sereno, né? Adoração 24 horas. E no ambiente de adoração, é um ambiente sem preocupação, né? Um ambiente limpo, né? Um ambiente seguro, um ambiente constante paz, né? A paz que vem do nosso Senhor. Amém? E estamos guardados, né? Nós temos que permitir, né, que essa paz guarde os nossos sentimentos. Mas como que nós vamos permitir? Né, quando vier situações adversas nas nossas vidas, nós manifestarmos a paz, a fé que já foi falada hoje, né, a fé sobrenatural. Né, porque a fé natural a gente acha, né? Eu acho que eu vou levantar amanhã, eu acho que eu vou voltar para casa aguriar mesmo e ver a minha família. Mas a fé sobrenatural não. A fé sobrenatural nos mantém convictos que a presença de Deus é tudo que nós necessitamos, né? Que a graça de Deus é tudo que necessitamos, para que venhamos a viver uma vida constante, né? Uma vida de verdadeiro adorador, né? Que o verdadeiro adorador é aquele que está sempre próximo de Deus, né? Né, já que fala do verdadeiro adorador, o falso adorador é aquele que mexe com o emocional das pessoas, mexe com o emocional dele e vive momentos de adoração, ou às vezes só tenta passar momentos de adoração. O verdadeiro adorador não, o verdadeiro adorador é aquele que está sempre escolhendo estar nos pés do Senhor, é aquele que está sempre correndo para o Senhor, né? Seja nos momentos de alegria, seja nos momentos de tristeza, mas a todo momento ele está no pé do Senhor, a todo momento está no lugar seguro, né? Que é a presença do Senhor. Amém? E ainda em Filipenses, capítulo 4 ainda. Filipenses 4:19. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Como tinha citado Romanos 8:32, que aquele que não poupou o próprio Filho nos dará juntamente com Ele todas as coisas. É Ele que supre todas as necessidades que nós tivermos, né? Seja material, seja espiritual. Lembrando agora, um dia a gente estava na reunião de obreiros e conversando, Braidinho e eu, e nós entramos num consenso naquele dia, que o fato de nós não termos desculpas diante de Deus é porque
além de suprir as nossas necessidades, Ele nos dá tudo o que nós necessitamos, né? Até mesmo as armas que nós necessitamos. Quando Efésios cita a armadura de Deus não fica limitada só em armas de defesa. Ele também nos oferece armas de ataque também. Então, mesmo nos momentos de luta, nós temos respaldo do Senhor, nós temos ferramentas, tanto de ataque quanto de defesa, né? E Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos mantém de pé, né? Ele é que é misericordioso para com a nossa vida. Ele é aquele que nos amou primeiro, é aquele que nós necessitamos, né? Se nós precisamos de paz, Ele é a paz que necessitamos. Se nós precisamos de alegria, Ele é a alegria que nós precisamos, está no Senhor, né? Toda necessidade do nosso coração, o Espírito Santo pode suprir, pode nos direcionar. Toda necessidade, até mesmo física, porque é Ele que abre porta, Ele é quem fecha a porta, Ele é poderoso para fazer, né? E às vezes nós cantamos, né? Que se a porta abrir, Ele é Deus, se fechar, Ele é Deus, se a doença vier, Ele é Deus, e se curado nós formos, Ele é Deus também. Mas isso é um fato na nossa vida, né? Essa confiança, essa convicção é realmente um fato na nossa vida, ou nós ainda não temos confiança suficiente para nos mantermos firmes no Senhor, né? Romanos 14:17 vai falar que o reino de Deus não é comida e nem bebida, né? O reino de Deus não é questões materiais que nós necessitamos aqui nessa vida passageira, né? O reino de Deus é paz, é justiça, é paz e é alegria, né? Então é isso que eu queria deixar para nós essa noite, né? Essa paz, né? que nós falamos tanto e que é uma necessidade nos nossos dias, nós vivermos em paz e manifestarmos essa paz. Porque tem muita gente ao nosso redor que tem vivido em aflição, né? Não tem conseguido ver que existe, que tem a possibilidade de uma vida tranquila. Embora tenhamos aflições, mas mesmo com o barco agitado, nós podemos descansar no Senhor, que nós não vamos perecer, né? O Senhor vai suprir todas as nossas necessidades, né? Em todo momento, e vai nos guardar nos dias maus. E nos dias bons também tem nos guardado, porque a misericórdia dele é a razão de não sermos consumidos. Amém? Concordam? Convidar os irmãos a se colocarem de pé. Eu espero que tenha somado com a vida dos irmãos. Amém? Esses dias eu vi uma frase que eu não lembro de qual e não estou encontrando aqui. que descreve muito cheguei até a postar. E a gente tem que reconhecer que é o Senhor quem tem nos mantido. E Ele nos mantém de pé por amor, né? Não é por merecimento nosso. Porque quando eu olho para mim, eu não mereço nada, né? Mas Ele nos deu tudo, né? Nos deu graciosamente, né? A graça é o favor imerecido, né? Nós não temos que viver uma vida de aflição. Nós temos que viver uma vida de convicção no Senhor. Amém? E com coração grato, porque o Senhor é bom, né? Em todo tempo o Senhor é bom. A frase diz assim: você sabia que foi a misericórdia dele que lhe acordou nesta manhã? Porque o julgamento dele deveria ter matado você ontem à noite, né? Se nós não tivermos um coração grato, nós vamos viver uma vida que já foi falada aqui nesse altar, né? Uma vida medíocre, né? Mediana, né? Uma vida meio copo só, né? Não vamos transbordar a presença de Deus, né? Não vamos manifestar, não iremos, né, manifestar o reino de Deus,
né? Então, as nossas escolhas, né, que nossa escolha seja viver esse reino, né, esse reino que manifesta essa paz que excede a todo entendimento, né? Até mesmo porque nós não precisamos entender na plenitude o reino de Deus, nós precisamos viver. O pastor Vance gosta dessa frase, né, pastor? Que as coisas de Deus nós não precisamos entender, né? Só viver, né? Então, é isso que nós somos chamados, para viver em obediência, viver na presença de Deus, manifestando a presença, o reino de Deus. Amém?